Eu desliguei teu som, tá? Eu desliguei, tá? O barulho da televisão. É. Lília, você lê pra mim? Continua. Lília, você ouviu? Oi. Você lê o versículo É pra o para nós? mim. É. Tá? É o só o 16, né? Só o 16, é. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Isso. Eu peguei um outro texto aqui, que é da Nova Versão Internacional, fala assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso é para o servo de Deus, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, o que hoje eu queria trazer assim para vocês é, como disse que né, a palavra de Deus foi a Bíblia é inspirada, né? No Velho Testamento nós vimos que Deus falava através dos profetas. Eu li o Isaías, agora estou lendo Jeremias, e a gente vê ali como, né? Eu estou riscando assim, e disse Deus. Então, todo lugar que fala e disse Deus, ou falou, assim falou Deus, assim falou o Senhor, é isso que eles falam. Assim falou o Senhor. Eu estou riscando em vermelho. Então, todos tem capítulo, tem vários lugares que fala. Assim falou o Senhor. E muitas vezes dentro dessa fala tem promessas, né? E já no Novo Testamento, Deus falou com a gente através dos apóstolos. Então, hoje eu queria trazer assim, uma reflexão pequena, mas era essa. Antigamente, no tempo daqui que a gente dava aula na escola dominical, que a gente, e nós também, que aprendemos quando era criança, de decorar versículos, né? A gente tinha a revista da escola dominical e tinha lá versículo para decorar, vocês lembram? E a gente decorava aqueles versículos, né? Às vezes a gente era desafiada a decorar um capítulo, como todo mundo sabe o Salmo 23 de cor, que a gente decorou o Salmo 23. E não sei por que eu senti assim no meu coração, como as coisas estão ficando. O pessoal contra a igreja, né? Eu falo, eu vejo essas proibições, eu fico pensando quantas coisas que de repente uma hora pode acontecer, porque quando é uma lei você tem que obedecer, né? Igual o governador proibiu tudo, não é só na igreja. Mas se de repente eles falassem, o comércio pode abrir, mas as igrejas ainda não. A gente tem que cumprir, né? E eu fiquei pensando, muito preocupante isso, né? Porque esses dias eu vi uma reportagem, eu não sei se é verdade, as pessoas mentem muito, que a moça falando assim, que começou a ver um monte de chegar a polícia, aquele barulho de polícia, a pessoa, nossa, o que será que está acontecendo, né? Eles tinham recebido uma denúncia que estava tendo culto numa igreja. E veio um monte de polícias para prender. Chegou lá, quando abriu, o pastor estava fazendo culto realmente, mas o culto online, igual, por exemplo, o pastor Israel faz. Então, eu vejo assim, uma perseguição. É uma perseguição mesmo que nós estamos tendo, né? Das igrejas. Aí eu fiquei pensando, gente, hoje nós temos a palavra de Deus aqui no Brasil que a gente pode ler aonde a gente quiser, a qualquer hora. E a gente sabe que tem países que não pode, é proibido, né? Não pode entrar a palavra de Deus. Mas eu fiquei pensando, se a gente. Um dia aconteceu, um exemplo, no Brasil, a proibição da palavra de Deus. Foi fechada a sociedade bíblica, a cultura cristã, e ninguém podia ter Bíblia. Como que a gente faz? Foi onde eu pensei, a importância de nós termos a palavra de Deus gravada no nosso coração.
principalmente as promessas, né? As promessas de Deus. Porque isso, se estiver gravado no nosso coração, ninguém pode nos tirar. Ninguém, né? Então, eu fiquei pensando assim, e hoje não se ensina tanto mais as crianças decorar um versículo, né? E eu acho tão importante, né? Porque as crianças precisam de ter um versículo, né? Porque, por exemplo, gente, numa hora da angústia, a gente fala, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, né? E tem um versículo que eu gosto muito, fala assim, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, nada temerei, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, eu fiquei pensando na importância de nós decorarmos mais versículos. Esse que eu falei antes, o Senhor tenho sempre comigo, eu já decorei esses dias. Não é, porque agora já tá ficando mais difícil pra gente decorar. Pois uma certa idade é mais difícil, né? Mas eu falei, eu vou decorar esse versículo. Eu escrevi, coloquei ele na porta da minha geladeira e falei, eu quero ver se eu consigo decorar pelo menos um versículo por semana. E um versículo, esse que traz paz, que traz consolo no nosso coração, né? Tem aquele versículo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa mais linda esse versículo. A gente confiar, né? Você vê os dias que a Kelly teve doente, que eu fiquei tão angustiada. Lógico, eu não cheguei a chorar, né? Mas fiquei tão angustiada. E que alívio, né? Agora, a minha irmã fica muito preocupada, pensando, de repente, no outro dia vê que não deu negativo, né? Então é a gente gravar as promessas de Deus. Então o que eu queria hoje deixar no coração de vocês era isso, para vocês, não só quando a gente estamos lendo, mas às vezes gravar algum versículo, né? Lá em Josué, ser forte e corajoso. Eu até escrevi um aqui que a gente gosta muito. Sempre a gente sabe, mas nunca sabe totalmente de cor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Aquele outro, porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Então são versículos que, de repente, uma hora que você está sem Bíblia, de repente você está no trânsito, vem um temporal e você fica com medo. Aí você lembra daqueles versículos, né? Eu te sustento, eu cuido de você. E isso nos fortalece, porque não é toda hora. Hoje, ainda bem que também nós temos a Bíblia no celular, né? Mas de repente, se você está dirigindo, acontece, você está dirigindo, de repente você vê uma pessoa meio estranha, você pensa, meu Deus, será que é um, né? Você não vai abrir o celular para você ler um versículo. Então, Senhor, né? Então, hoje o meu desafio seria esse para vocês, decorar algum versículo. E eu queria ver quem de vocês aí que tem um versículo rapidinho assim para falar aí. Pode ser de promessa ou não de promessa. Quem tem aí? Pode falar. Guarda-me, ó Deus, porque te confio. Eu estou sempre com isso na cabeça, Maria Lúcia. Livra-me, ó Deus, de todo mal. Ou senão você olha para cima, olha para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro do Senhor que fez os céus e a terra. E ó, É o Salmo. isso, exato, Cida, deixa eu ver se eu tô, ver se eu consigo desativar. Eu não tô conseguindo desativar seu som. Desativa aí teu som. Você tem um versículo para falar? Você tem aí, Kika, enquanto a Cida a Kika não, a Lília. Tem um versículo? Oi? Salmo 8. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só que o Senhor me faz repousar de mim. Esse é o versículo que eu falo todas as noites. Eu deito e já falo, né? Esse eu falo todas as noites. Pode falar, Lília. Eu falei agora que esse de repousar eu acho bonito. Ah, tá. Eu preciso me policiar para depois. Salmo 4:8. 4, 8.
E você, Cida, qual é o teu versículo? Deuteronômio 31:8. Ah, O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. aí, olha que coisa mais linda, não é? Então, Podia é... ter escolhido porque é um livro? Oi? Não, Não escolher não, às vezes você... eu queria ver se vocês tinham um de cor, né? Pra vocês falar de cor. Mas, ó, pelo menos um a gente sempre tem, né? Que é o Senhor e meu pastor, nada me faltará. de cor, eu tenho São João 14. Qual que é, então? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai é muito morada. Isso, exatamente. Lá eu faria morada, né? É, isso. Então, ó, vou desafiar vocês a decorar um versículo até quinta-feira que vem, tá bom? E vou pôr lá no grupo também para as meninas decorarem. Vamos ver quinta-feira que vem. Sabe aquela minha tia que eu conto muito para vocês, a tia Nadir, né? Que foi ela que me levou para a igreja. Ela fazia isso na igreja com as crianças e era disputa de versículo, para ver quem decorava mais versículo, sabe? Cada dia ela ia fazendo, né? Para até eliminar quem que falava mais versículo. E acho que com isso. A gente lê a Bíblia, mas dependendo assim, do texto que a gente lê, sempre tem algum versículo que fica na mente. Você guarda. Isso. Às vezes a gente não decora o versículo inteiro, né? Mas ele fica na mente, exatamente. Guarda no coração a minha palavra. E exatamente isso, né, meninas? Sabe, Maria Lúcia, eu tenho sentido no coração o desejo de preparar alguns versículos e levar num lugar para fazer os quadrinhos para pôr na minha casa. Isso. Uma vez a Tatiana estava assim com medo na hora de dormir e eu coloquei versículos. Ai, tá vendo? Ele poderá fazer o homem, quando a gente teme a Deus, nada lhe pode fazer o homem. Isso. Isso foi muito bom. Então agora eu estou até com intenção, eu estou preparando aqui na minha cabeça alguns versículos assim de paz, de alegria, né? Quero fazer uns quadrinhos e vou colocar na minha casa nova. Deus isso. Ó, e também que você pode até pesquisar no Google, porque já tem alguns que vêm com as imagens bonitas, né? Aí você já é só copiar aquela imagem e levar na gráfica, eles imprimem os quadrinhos, uma boa ideia. Quadrinhos para colocar todos os quadros. Isso, muito bom, muito. Se Deus edificar a casa, em vão trabalham os isso. Aí, ó, tá vendo? É isso. A sentinela não edificar, não olhar a cidade, em vão cuida das pessoas que cuidam. É Deus que tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Não dorme o guarda, né? Então a gente lembrar, não dorme, gente, não fala assim, ó, não dormita. O não dormita quer dizer não cochila. Ele nem cochila, ele nem tira um cochilo. Deus está acordado 24 horas. Que bênção, né, meninas? Então era essa palavrinha que eu queria trazer hoje para vocês, tá bom? Então nós vamos passar para as nossas